E chegamos à nossa quinta e última notícia, que com certeza foi aquela que mais causou incerteza, insegurança para vários segmentos da nossa economia, e para o agro não foi diferente. Então o tarifaço do Trump, ele teve um impacto muito grande para o Brasil, e a gente vai discutir um pouquinho mais sobre o impacto que ele teve na nossa agricultura e também quais as consequências que isso ainda pode ter ainda para o futuro, tá? Então a gente viu várias notícias, né, que quando começou todo o processo do tarifaço, existia muitas inseguranças em relação às nossas exportações. Depois a gente começou a ver muitas incertezas, muita notícia trocada, ninguém sabia de fato o impacto, saiu muitas notícias mostrando o quanto que isso ia impactar na economia, desemprego e tudo mais. Muitas regiões iam falir, ia parar de produzir, não ia conseguir mais vender a produção, né? Até se estimou aí umas 77 mil toneladas de frutas brasileiras poderiam se perder porque estava aguardando aí as exportações. Na verdade, a gente ainda continuou exportando, né? Obviamente teve esse incremento da tarifa, teve o preço muito grande, vários produtos ainda continuam indo para os Estados Unidos e começou a ter um efeito negativo na economia americana. Então a economia americana começou a sentir um peso da inflação, pelo aumento de preço aí de vários produtos, né, que eles consomem muito fortemente, que compram aqui do Brasil, e com isso começou a ter alguns pontos aí que começou a virar o jogo em relação ao Brasil. O Brasil aprendeu muito com isso, e isso deu fôlego, por exemplo, para que o Brasil pudesse procurar novos mercados cada vez mais, abrir novos clientes, abrir novas oportunidades para que a gente pudesse continuar exportando, né? E de fato a gente não teve muito impacto na nossa exportação como se imaginava, né? Logicamente isso aí, como eu falei para vocês, começou a ter uma pressão muito forte interna americana, né? E aí se começou a falar que o Trump ia reduzir as tarifas. E de fato ele começou a reduzir, começou a ter alguns encontros aí diplomáticos com o governo brasileiro, e aí você teve alguns segmentos, alguns setores que tiveram essa redução da tarifa extra de 40%. Então ainda existe alguns setores que ainda estão com a tarifa. Não foi retirado 100% essa tarifa adicional. Porém, já deu um alívio muito grande, principalmente para o nosso mercado aqui da HF, porque as frutas aí, vários outros HFs foram retirados dessa lista e aí teve um alívio maior para que os produtores pudessem continuar ainda exportando para esse mercado que consome uma boa fatia das nossas frutas aí de exportação. No final das contas, né, a gente teve aí uma mensagem aí do presidente falando que o tarifaço dos Estados Unidos teve pouco impacto, né, ou foi um impacto irrelevante para o Brasil, inclusive que ele virou amigo até do Donald Trump, né, para quem ele, no passado recente aí, xingava e chamava ele de coisas aí que não posso nem falar aqui, senão a gente perde o nosso canal. De certa forma, o Brasil conseguiu contornar de forma inteligente algumas situações do ponto de vista econômico, conseguiu abrir novos mercados, e isso é muito importante para a nossa economia. A gente não pode ficar dependendo e concentrando nossas exportações com um único, ou com dois, ou com três. A gente precisa diversificar cada vez mais, vender para a maior quantidade de países possível, que aí a gente consegue sentir menos, como por exemplo aconteceu nesse caso aqui do tarifaço do Trump, tá? E olha só, importante destacar que o Trump não tarifou só o Brasil, né? Quando ele fez esse anúncio aqui, ele tarifou vários países, né? E, logicamente, alguns países sentiram mais, outros sentiram menos. O Brasil sentiu, de certa forma, um impacto, né? A gente vê que as exportações brasileiras vinham crescendo, e olha só, quando começou o tarifaço, a gente teve uma queda significativa nas nossas exportações, né? E retomando aí esse crescimento das exportações com a diminuição das tarifas aí em alguns setores. Então, de certa forma, a gente teve um impacto direto com a nossa economia americana, porém o Brasil conseguiu aí buscar novos mercados. Olha só, a China, por exemplo, foi aquela que o Brasil mais cresceu, né? Dentro da variação de 2024 para 2025. Esses aqui são os dados entre agosto e outubro, né, de cada ano, e a gente vê que, como a Argentina também cresceu, Índia, Itália, Suíça, Reino Unido, ou seja, vários países, o Brasil, que já tem uma relação comercial, aumentou mais esse crescimento aí, em relação para compensar aqui a perda dos Estados Unidos, né, que foi negativa em relação à diminuição das exportações. Então o Brasil acabou diminuindo as exportações para os Estados Unidos, mas aumentou, por exemplo, as exportações para a China, né? Lembrando que a China já é o nosso maior parceiro comercial, nós temos uma grande concentração na mão da China, né? Isso não é um ponto positivo, porque é um grande consumidor, porém a gente tem que ficar atento também que não pode ficar dependendo unicamente de um país. Então a gente tem que reequilibrar essa nossa balança aqui
E o ideal seria a gente vender para mais países para poder reequilibrar e não ficar dependendo de um único país. Esse exemplo, por exemplo, dos Estados Unidos, mostrou que a gente pode sofrer muitos impactos caso algum país mude completamente a sua política e assim a gente ter um impacto muito forte na nossa economia, tá? E olha só o potencial que a gente tem. Quando a gente fala de fruta especificamente, a gente sabe que o Brasil é o terceiro maior produtor de frutas frescas do mundo, mas ainda a gente só exporta 1% da nossa produção. Olha só, a gente é o terceiro maior produtor de frutas do mundo e só exporta 1% da produção. Quando a gente olha o ranking de exportadores aqui, em milhões de toneladas, em volume, né, o Brasil ele é apenas o 21º país dentro desse ranking. A gente tem a Espanha em primeiro lugar, o Equador está aqui do nosso lado, na América do Sul, e ele exporta quase 5 vezes mais que o Brasil. Imagina o potencial que o Brasil tem. Então China, Costa Rica, México, África do Sul, ou seja, nós temos vários países aí que não produzem o volume que o Brasil produz, mas exportam muito mais que o nosso país. Então a gente tem um potencial muito grande de crescer, temos os nossos desafios internos, tem os desafios logísticos também, para a gente poder levar nossas frutas aí para vários lugares, né? Mas tem um dever de casa muito grande que a gente precisa fazer em conjunto aí, iniciativa privada, pública, para que a gente possa avançar e com isso a gente conseguir levar nossas frutas para mais consumidores e assim a gente poder crescer na exportação e assim se consolidar cada vez mais com um segmento importante dentro da nossa economia. Quando a gente olha quais são as principais frutas, né, que a gente exporta no ano 2024, né, que a gente não tem o fechamento de 2025 ainda, mas a gente vê a manga. As mangas são as principais frutas que a gente exporta, né? Tanto em volume como também em valor. Cerca de 350 milhões de dólares a gente exporta de manga, seguido pelos limões e limas, melões, uvas, melancias, mamão, abacate, banana e maçã. Essas aqui são as principais frutas que a gente exporta aí para vários países do mundo. E é importante destacar que aqui a gente tem um potencial muito grande, né? Tem várias outras frutas que a gente produz e praticamente a gente não exporta quase nada. Então a gente realmente tem um grande potencial para crescer e com certeza consolidar cada vez mais o Brasil como também um grande exportador de fruta. Assim como a gente já é líder em várias outras culturas, que a gente sabe aí, café, açúcar, soja, o Brasil já é referência mundial na exportação e também temos um grande potencial de crescer também nesse segmento de HF, né? E para quem que a gente exporta nossas frutas? Olha que dado interessante, mas também chama a atenção na nossa agricultura que a gente precisa fazer um dever de casa também. A gente tem aqui, ó, 37% das nossas frutas vai para os Países Baixos. Basicamente, a Holanda aqui é a entrada e até ele consome boa parte das nossas frutas e boa parte também faz um trabalho logístico ali para outros países da Europa, tá? 15% é para o Reino Unido, veja só, quase metade das nossas frutas aqui é exportada apenas para esses dois grupos aqui. Então, realmente, é uma atenção porque a gente não pode ficar dependendo tanto de poucos lugares dentro do nosso negócio, né? Esse exemplo do tarifaço mostra muito bem isso para a gente. Os Estados Unidos é 13%, então 13% das nossas frutas exportadas vai para os Estados Unidos, principalmente manga e mamão, aí são as principais que eles consomem nossos, né? Assim como também a Espanha, principalmente melão, temos também Portugal. Então se a gente somar aqui esses 4 aqui países, aqui, esses grupos aqui de europeus, a gente vê que 2/3, 66% da nossa exportação, ele está na União Europeia. Então veja que um único bloco econômico aqui, basicamente, ele consome 66% das nossas frutas que são exportadas, né? Então é positivo, por um lado, porém existe uma ameaça e um risco muito grande que a gente precisa trabalhar para diversificar, né? A Argentina é em torno de 3% e nós temos aí em torno de outros países aí que representam 18%. Qual que é o grande desafio? Harmonizar melhor essa pizza aqui, dividir melhor as fatias, né? Sem diminuir o volume de vendas, mas crescer aqui com outros países aqui para que você possa não ficar tão dependente de algum bloco e algum país. Então tem um dever de casa no Brasil muito forte e com isso vai fortalecer muito a nossa agricultura, né? Então essas informações que eu passei para vocês aqui são informações importantes, né? Que vai estar dentro dos teus planos estratégicos para 2026, dentro dos teus planos de negócio,
dentro das tuas SWOTs que você vai fazer, dos teus planos de cultura aí, essas informações vão ser importantes, porque muita coisa aqui que impactou em 25 vai continuar impactando o nosso negócio em 2026. Então a gente tem que ficar atento, porque toda essa movimentação aqui econômica e de mercado, como a gente falou aqui, tem tudo ainda para mexer com o mercado de HF em 2026, e a gente tem que ficar atento para que realmente a gente consiga continuar fortalecendo o nosso negócio e assim explorar as oportunidades.